Deus, o Espírito Santo. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4, verso 31. Muitas pessoas, estou quase certo, quase por instinto, pensam na igreja cristã como uma tremenda instituição que vive no mundo há muito tempo, com edifícios magníficos, uma poderosa hierarquia, diferentes ordens, um grande sistema que o Estado reconhece e usa quando lhe convém. É isso que o povo pensa do cristianismo. Ele é virtualmente um ramo do Estado e é caracterizado por considerável pompa e cerimônia. Depois, aqueles que dentro desta grande instituição parecem passar a maior parte do seu tempo em refinadas disputas filosóficas e teológicas. Os homens e as mulheres comuns não sabem do que aqueles estão falando e, contudo, eles continuam fazendo isso, vivem numa atmosfera rarefeita. Exibem termos e conceitos maravilhosos e às vezes é dado a vocês o privilégio de vê-los e ouvi-los na televisão e nisso se resume isso tudo. Alguma coisa, mas o quê? Pois bem, isso é algo que acontecia sob a antiga dispensação no Velho Testamento. Havia uma religião e podemos rastrear a sua origem, mas o registro nos mostra que ela se tornou exatamente o oposto do que fora no princípio, de modo que, quando nosso Senhor veio, a sua grande luta foi contra as autoridades religiosas. As pessoas que deveriam ser as primeiras a dar-lhe as boas-vindas, a crer em sua mensagem, a render-se a ele e a segui-lo, foram precisamente as que o rejeitaram e incitaram outros a rejeitá-lo. A religião dos judeus tinha ficado tão petrificada, tão fossilizada e tão institucionalizada que se tornou o maior inimigo da fé cristã. Essa rejeição pela religião institucionalizada ainda ocorre e sugiro-lhes que o que é conhecido como cristandade, que a pessoa média pensa que é a igreja cristã, está quase tão distanciada da igreja do Novo Testamento quanto seria possível imaginar. Mas por que isso tudo é importante? Porque, segundo o registro do Novo Testamento, no ensino dos apóstolos, nos é dada a única verdade que pode salvar o ser humano, homem ou mulher. Não faz muita diferença a ideia que vocês façam de muitas coisas que há no mundo. Dá-se o caso de que eu sou um daqueles que pensam que não importa muito como vocês votam numa eleição geral, vem a dar quase na mesma no fim. Fazemos um grande rebuliço em torno dessas questões, porém, elas não são vitais. Temos as nossas ideias e as nossas opiniões. Ora, está tudo bem, tiremos proveito delas. Entretanto, a alegação feita pela mensagem cristã é que a nossa reação a ela não só determina o que nos acontece neste mundo, e sim também determina o nosso destino eterno. A nossa atitude para com o Evangelho leva a consequências que jamais poderemos desfazer. Este Evangelho se declara a mensagem de Deus, não do homem, e, portanto, não é matéria de opinião, mas de escutar e dar atenção ao que o próprio Deus Todo-Poderoso nos disse. É de fato muito urgente entendermos bem esta mensagem, da qual o mundo necessita hoje acima de tudo mais. Bem, nós vimos que o cristianismo não é simplesmente um sistema de filosofia ou um ponto de vista. Tampouco é questão de comportamento moral ou da ideia que se tenha de ética. Não. O cristianismo é sobrenatural, é miraculoso, é a ação do Deus vivo entre os homens e as mulheres. Além disso, o cristianismo não é mera questão de experiência. Hoje em dia, há muitos que dizem que não importa muito o que as pessoas pensam, contando que tenham uma experiência que lhes faça bem e que as torne pessoas melhores. Mas não podemos aceitar isso. Pois bem, isto é um ponto vital, e eu concordo que a experiência é essencial. Só pode ser desde que, por definição, o cristianismo é a ação de Deus sobre nós. Há um importante elemento subjetivo da fé cristã e, repito, se você não tem nenhuma experiência, por menor que seja, se não temos nenhuma experiência no trato de Deus conosco, não somos cristãos. O cristianismo é a atividade, o poder de Deus. Temos que ter alguma experiência. Pode ser
rudimentar ou incipiente, pode ser parcial e muito pequena, porém tem que existir, ou de outro modo, a nossa fé é mera crença árida, intelectual, sem nenhum valor. Mas me preocupa igualmente em dizer que não assumimos a posição que consiste em afirmar que não importa o que leva à experiência, contando que a tenhamos. O que é espantoso quanto a este registro na Bíblia é que há nele dois lados. Há o lado subjetivo, experimental, vivencial, porém há também o lado objetivo. E é esta grande ênfase objetiva que estou desejoso de colocar diante de vocês agora. Estive acentuando a historicidade do que aconteceu e sou compelido a fazer isso porque essa é a ênfase que vemos aqui, nestes primeiros capítulos do livro de Atos. Ademais, essa é a resposta ao ataque psicológico movido contra a fé cristã. A maneira de testar a validade de uma experiência é perguntar em que a experiência está baseada. Há muitos meios ou agências que podem fazer muito bem às pessoas, não adianta negá-lo. Muitas das seitas populares podem fazer bem às pessoas, caso contrário, nunca teriam tido sucesso. E os psicoterapeutas e os médicos podem ajudar as pessoas sugerindo várias causas e vários remédios para os seus problemas. Há muitos meios, drogas inclusive, de fazer as pessoas se sentirem muito mais felizes. E a acusação que em geral as pessoas fazem é que nós, cristãos, damos ênfase à experiência. Vocês estão simplesmente se iludindo, dizem elas. Vocês apenas experimentaram uma espécie de autossugestão. E isso os faz sentir-se mais felizes e mais cheios de vício. Vocês cantam e sentem gozo. Vocês dão tudo para subir a uma disposição alegre, evitando os fatos, correndo deles, cedendo a um impulso psicológico e depois vão para casa sentindo-se um pouco mais felizes. Mas os problemas retornam e vocês se afligem de novo. Então voltam em busca de outra dose. A igreja é um dispensário. Ela distribui calmantes. Tudo bem, continuam, não queremos ser críticos. Desde que a sua religião melhore você e os faça mais felizes, vão em frente. Mas não esperem que nos juntemos a vocês. Esse é o argumento deles. A religião é boa para as pessoas que têm estrutura temperamental ou psicológica susceptível à religião. Pessoas que têm complexo religioso. Todavia, nós negamos isso porque o cristianismo não é meramente subjetivo, é igualmente objetivo. A resposta à acusação psicológica são estes fatos e eventos históricos. Isso já foi demonstrado pela estupenda oração elevada a Deus pela igreja primitiva e é igualmente demonstrado pela resposta dada àquela oração. Observem estes apóstolos. A prova de que eles não tiveram meramente uma experiência subjetiva é que, em sua dificuldade, não procuraram reconfortar-se mediante algum tipo de autossugestão. Não externaram meramente uma esperança e aspiração piedosa. Não. Eles começaram com grandes fatos objetivos. Deus o Pai, Deus o Criador. Não se fixaram em si e em sua experiência, olharam para fora de si mesmos. Unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. E nós já consideramos isso. Como os salmistas, eles começaram com Deus, o Criador, e se lembraram de que Deus é quem controla a história. Quando em dificuldades, o povo de Deus, mesmo no Velho Testamento, recapitulava a sua história. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Moisés, Deus dos filhos de Israel, Deus do Mar Vermelho. História. Eventos. Esta é a única base para a fé. Eles não estavam se iludindo. Eles disseram: cremos neste Deus vivo, que deu prova de que é um Deus vivo. A nossa história está repleta destes dados da história. Também o fator profecia era sempre importante. Aqui mesmo em sua oração em Atos capítulo 4, os crentes compreenderam que Davi estava profetizando a vinda do Messias. Eles atribuíam grande significação à profecia porque ela é algo que pode ser checado. Ali estavam homens escrevendo 800 anos antes e o que eles disseram que ia acontecer, aconteceu. Isso não é alguém persuadir-se a si mesmo. Não é autossugestão, isso é registro objetivo, redigido com consideráveis minúcias.
Depois os crentes falaram sobre Deus o Filho e sobre as coisas que eles tinham visto e ouvido. Atos 4, verso 20. Eles não tinham uma fórmula mágica para fazer felizes as pessoas. Não, não. Eles simplesmente relataram fatos. Eram testemunhas desta pessoa. E nós já consideramos a grande importância que eles davam a Jesus e à ressurreição. Vimos que eles davam com grande poder testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus. Tudo isso explica a fé e a certeza dos crentes. Sim, porém ainda tenho um fato para apresentar a vocês. Estes versículos falam de Deus o Pai, de Deus o Filho e também de Deus o Espírito Santo. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Bem, esta não é a primeira vez que encontramos o poder do Espírito Santo nestes estudos que estamos fazendo desde os primeiros capítulos do livro de Atos. Mas aqui está novamente, em pleno contexto desta oração. O Espírito Santo é um aspecto vital e essencial da pregação cristã. O cristianismo é trinitário, de ponta a ponta. Soa estranho, não soa? Mas a maneira pela qual diferenciamos o cristianismo de todas as outras religiões ou seitas, ou do que quer que pretenda ser cristão, é perguntar, seria isso trinitário ou não? Ora, isso tudo não é algo que se pode entender. Se o cristianismo é miraculoso e sobrenatural, não pode ser entendido. Sinto muito, senhor homem moderno. Nem o seu grande cérebro pode entender milagres e quanto mais cedo você se der conta disso, melhor. Se o evangelho fosse algo que eu e você pudéssemos entender, não seria o evangelho da glória do Deus bendito. 1 Timóteo 1, verso 11. Seria uma filosofia que podemos dissecar e aprender, mas não é. Esta mensagem afronta você logo no início, dizendo, tira os teus sapatos. Essa foi a ordem que veio a Moisés junto da sarça ardente, e a mesma ordem foi dada a Josué. Josué 5, verso 15. Somos todos tão inteligentes, vemos um fenômeno e pomos a nossa mente a envolver-se com ele. Agora me virarei para lá e vou ver este grande fenômeno, disse Moisés. E os homens e as mulheres modernos querem fazer isso. Querem analisar Deus e entendê-lo e dizem, não vou acreditar numa coisa a não ser que a possa entender. Tudo bem, meu amigo, você não está dizendo uma coisa muito original. As pessoas geralmente diziam isso logo no princípio, e é por isso que o mundo está como está hoje. Os homens e as mulheres não conseguem nem sequer entender-se a si mesmas, porém continuam bastante astutas para dizer que querem entender Deus, o miraculoso e o sobrenatural. E porque não conseguem rejeitá-lo, e o mundo deles se torna cada vez mais um inferno. Oh, a loucura da confiança da humanidade moderna em seu intelecto. Estou aqui para pregar a vocês um evangelho miraculoso e sobrenatural, uma mensagem trinitária. Vocês a entendem? Nem eu tampouco. Simplesmente recuo como fez Paulo e digo, como ele disse tantas vezes, grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne. 1 Timóteo 3, verso 16. E digo a mesma coisa sobre esta grande doutrina da Trindade santa e bendita. Que quer dizer esta doutrina? Assevera um Deus triuno, assevera que há três benditas pessoas na deidade, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Meu dever agora não é passar a vocês um sentido reconfortante, não é habilitá-los a esquecer os seus problemas, dificuldades e tribulações por uma hora mais ou menos. Não, o meu dever é declarar a vocês a verdade, declarar o que foi revelado. As três pessoas da Trindade são co-iguais e co-eternas. Elas existem de eternidade a eternidade. Mas eu quero salientar, tão simplesmente quando puder, que não é requerido de mim e de vocês que creiamos nisso por vir da boca de um pequeno pregador. É requerido que creiamos nisso pela maneira como elas se têm manifestado na história. Não se conhece a Trindade só por experiência, mas há uma revelação objetiva que ocorreu na história. As três pessoas se fizeram conhecidas. Pode-se ver essa revelação primeiramente no Velho Testamento. O Velho Testamento, mormente, porém, não exclusivamente, revela a atividade de Deus, o Pai. Quando lemos sobre a criação, o dilúvio, a nova raça em Abraão, todas as suas vicissitudes e tudo o que aconteceu com ela
e com todas as nações relacionadas com ela, vemos que Deus está o tempo todo levando a efeito o seu grande propósito. Chegamos depois aos 4 evangelhos e contemplamos principalmente Deus, o Filho. Vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Gálatas 4, versos 4 e 5. Nas páginas dos 4 evangelhos somos confrontados, não por uma teoria, e sim por uma pessoa concreta que entrou na história. Este é Deus, o Filho, manifestando Deus na carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1, verso 14. Disse o nosso Senhor: quem me vê, a mim, vê o Pai. João 14, verso 9. O invisível tornou-se visível. E então aqui em Atos dos Apóstolos, como é chamado, vemos principalmente a atividade de Deus, o Espírito Santo. E esta é tão essencial à mensagem cristã como a atividade do Pai e do Filho. Qual é o ensino concernente ao Espírito Santo? Permitam-me resumi-lo. O Espírito Santo tinha agido no Velho Testamento. Não podemos ler os primeiros versículos de Gênesis sem encontrá-lo e ver algo da sua atividade. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1, versos 1 e 2. As 3 benditas pessoas estão envolvidas na história universal da terra e da raça humana. O Espírito Santo estava lá, tomando parte na criação. Mas outra grande obra do Espírito Santo é que lá, naquela antiga dispensação, foi ele que levou certos homens a escreverem as Sagradas Escrituras. Toda a Escritura foi dada por inspiração de Deus. É inspirada por Deus. 2 Timóteo 3, verso 16. É a ação do Espírito Santo. Leiam os relatos que estes profetas do Velho Testamento fazem de como eles receberam a sua mensagem e de como vieram a escrevê-la, e verão que eles sempre dizem que o peso do Senhor, ou o Espírito do Senhor, veio sobre eles. Eles eram tomados, um divino aflatus, sopro em inspiração, os tomava e se apoderava deles, dava-lhes uma mensagem, dava-lhes entendimento e os capacitava a escrever. Todos eles negam que eram os autores das suas mensagens. O grande ensino é que foi o Espírito Santo, e somente ele, o autor das Escrituras Sagradas. Elas são a palavra de Deus, e foi ele que agiu na inspiração. E isso, naturalmente, se manifesta particularmente na questão da profecia. O apóstolo Pedro, escrevendo sua segunda epístola, sua última carta às igrejas, expõe isso com aquelas bem conhecidas palavras. E temos, muito firme, a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. 2 Pedro 1, versos 19 e 20. Vocês sabem, disse com efeito Pedro, aqueles homens que escreveram as profecias, aqueles profetas não eram tão somente homens inteligentes e capazes. Não eram esse tipo de gente que escreve seus comentários na imprensa dominical, os grandes pensadores que compõem as suas colunas semanais e apresentam a sua maneira de entender os eventos e os tempos e fazem sugestões aos governos, enquanto o jornalista comum corre para lá e para cá, relatando as decisões dos tribunais. Não era nada parecido com isso. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. As Escrituras não se originam do entendimento humano. Então, o que foi ela? Porque a profecia nunca foi produzida pela vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, ou isto é, movidos, conduzidos pelo Espírito Santo. Essa é a ação do Espírito no Velho Testamento. Pois bem, percorre totalmente o Velho Testamento uma grande profecia anunciando que viria o dia em que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. Lemos isso na profecia de Joel e Pedro citou justamente esses versículos. Vocês se lembram, em seu sermão em Jerusalém, no dia de Pentecoste. As pessoas se reuniram e perguntavam: que aconteceu? Alguns diziam: estes homens se embebedaram com vinho novo. Mas Pedro, levantando-se com os 11, disse:
Varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, isto é, pescadores e semelhantes, naqueles dias, e profetizarão. Atos 2, versos 14 a 18. Essa foi a profecia, foi que viria o dia em que a atividade do Espírito Santo não seria parcial como tinha sido no tempo do Velho Testamento, quando a uma pessoa ocasional era dada uma palavra de profecia ou era concedido um dom relacionado com a edificação do templo ou algo assim. Já não seria incomum e excepcional, mas sim geral, uma profusão. E Ezequiel capítulo 36 ensina exatamente a mesma coisa. Os profetas do Velho Testamento profetizaram que chegaria o dia em que aconteceria um evento extraordinário, quando o Espírito do Deus vivo cairia sobre um grupo de pessoas e causaria nelas uma verdadeira revolução, habilitando-as a fazer coisas impossíveis pela força humana. Seria um fenômeno estupendo. Deus tiraria da sua carne o coração de pedra e lhes daria um coração de carne. Ezequiel 11, verso 19. Ele os encheria com o seu espírito. E depois o nosso Senhor prometeu pessoalmente a mesma coisa. Vocês podem ler isso nos evangelhos. Certa ocasião, no grande dia da festa em Jerusalém, ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7,37. Disse ele: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Versículo 38. Ele estava falando ali, de João, sobre o Espírito que seria dado, pois ainda não tinha sido dado o Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Versículo 39. Mas não somente isso. Em João, capítulo 14, vocês o verão dizer: não se turbe o vosso coração, não vos deixarei órfãos. João 14, versos 1 e 18. Ele ia partir, mas não vos deixaria órfãos, enviaria outro Consolador, enviaria o Espírito. Depois, no capítulo 16, ele diz: vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. João 16, verso 7. Podemos crer nele? Seria este o Filho de Deus? Como posso saber que ele é o Filho de Deus? Bem, por sua ressurreição, sim. Porém, não somente isso, também pelo envio do Espírito Santo. Mais tarde, ele tornou a prometer especificamente o Espírito Santo. Em Atos 1, versos 7 e 8, lemos: e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, verso 49. Pois bem, estas declarações são concretas. Isto não é psicoterapia, não é autossugestão. Não algum lema que faria as pessoas se sentirem um pouco mais felizes. Temos aqui uma promessa concreta, uma profecia concreta. Foi algo tão factual e tão concreto como qualquer coisa o poderia ser. Acaso vocês veem a importância disso? Os apóstolos não eram homens que tiveram tido uma experiência psicológica. Eram homens que estavam comparando promessa com cumprimento, profecia com fato. Eram homens que tinham sido derribados ao solo, que tinham ficado frustrados quando ele morreu, mas agora se regozijavam. Por quê? Porque ele tinha dito que isso ia acontecer. E por isso o dia de Pentecostes é de vital importância na pregação cristã. É um dos grandes atos de Deus. O dia de Pentecostes é igualmente tão importante como a encarnação, a morte, a ressurreição e a ascensão. Estas são obras maravilhosas de Deus, e este dia é uma das mais maravilhosas delas todas. Vocês veem, mais uma vez, estou pregando eventos a vocês. Estou lhes dizendo algo que aconteceu na história. Ali estava certo número de pessoas, por volta de 120, reunidas numa sala na qual estiveram orando durante 10 dias. E então, leio.
E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, versos 1 a 4. Esse é um fato, um evento. Então, mais tarde, eles estavam olhando uns para os outros, estes pobres cristãos. Eles não eram nada, sem cultura, sem importância, sem influência, sem significação. Pedro e João tinham sido ameaçados e proibidos de pregar e de ensinar no nome de Jesus. Se desobedecessem, sabiam que encarariam seu próprio extermínio. De volta aos outros para apresentarem o seu relatório, começaram a orar, como já vimos. E de repente passo por esta frase: tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Pois bem, esse é tão somente um outro fato, um evento. Não estou só dizendo que estas pessoas se sentiram melhor e mais felizes. Sentiram-se, é bem verdade. Encheram-se de grande alegria, de grande ousadia e de muitas outras coisas que esperamos considerar posteriormente. Mas a primeira coisa que nos é dita é: moveu-se o lugar. E é isso que eu chamo de humor divino, porque os homens e as mulheres modernos acham isso completamente ridículo. Deus moveu um edifício? Os edifícios não se movem, dizem eles. Podem dizer isso, muito embora até saibam que os edifícios se movem sim, mas como o Sinédrio, eles tentam anular os fatos com suas explicações. Uma das mais cômicas tentativas de explicação é que o que realmente aconteceu foi que estas pessoas estavam tão aterrorizadas e tremiam tanto que achavam que o edifício estava se movendo. E isso é apresentado com a maior seriedade. Pois bem, esse é o absurdo da incredulidade. A incredulidade nada é senão puro absurdo. Eu lhes mostrei isso na sessão anterior. O Sinédrio não tinha em que se firmar. O fato de que o pedinte fora curado estava ali claramente exposto diante deles, porém, eles tentaram torcê-lo e se fizeram tolos ridículos. E essa explicação faz exatamente a mesma coisa. Pedem-nos que acreditemos que este Pedro e este João, que imediatamente após terem sido ameaçados e advertidos da maneira mais séria, puderam olhar nos olhos para os membros do Sinédrio e dizer-lhes: vocês mesmos decidam se devemos dar ouvidos a vocês ou a Deus. Estamos dizendo que não podemos deixar de falar e que continuaremos falando das coisas que vimos e ouvimos. Pede-nos que acreditemos que, em poucos instantes, pode-se dizer, estes homens ficaram cheios de um medo covarde e tremiam tanto que pensavam que o edifício estava se movendo em torno deles e os demais com eles. Mas estes apóstolos não estavam preocupados com eles mesmos. Não fizeram nenhuma só petição quanto a si mesmos e quanto à sua comodidade e segurança. Tudo o que eles pediram foi: Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. E Deus respondeu à sua oração sacudindo o edifício. Digo e reitero, este é um dos atos de Deus. É algo objetivo e externo, em sequencial, consonância com a separação das águas do Mar Vermelho. Deus quis que o seu povo soubesse que a fé deles não era depositada nele em vão, não caísse no vazio. É como se ele dissesse: vocês estão falando comigo e me fazendo pedidos, afirmando que creem que eu sou o Deus vivo, o Criador dos confins da terra e o sustentador do universo, e que para mim nada é impossível. Quero que vocês saibam que estão certos, e aqui está a manifestação do meu poder. Por isso o edifício se moveu. Esse é o lado objetivo da nossa fé. Há o lado subjetivo do qual trataremos mais adiante. Todavia, eu estou colocando diante de vocês esta grande e grandiosa objetividade. Os atos, os fatos, os acontecimentos, os eventos. Nisso cremos e nisso se baseia a nossa fé. E isso faz parte da prova do Deus vivo. A mensagem do cristianismo é que a Trindade Santa e Bendita preocupa-se com este velho mundo no qual eu e vocês vivemos, este mundo trágico, este mundo vergonhoso, este nosso mundo infeliz, este mundo que vive confuso, que não sabe para onde vai, para alguma destruição cataclísmica final.
Que mensagem! E como devemos ser agradecidos a Deus por ela, que a Trindade Santa e Bendita tem interesse pelo nosso mundo, tem um plano de redenção e que age nele em cooperação mútua. O Pai produziu seu plano antes da fundação do mundo, ponderou nele, era o único caminho. Então o Filho se apresentou voluntariamente, veio e levou a cabo o plano. Sem a encarnação, não há esperança nenhuma para nós. Como temos visto, se o Filho de Deus não tivesse vindo a este mundo, não haveria esperança para ninguém. O pecado tinha que receber o devido tratamento, e o Filho realizou a obra que era absolutamente essencial para que nós conhecêssemos Deus, fôssemos abençoados por Ele e fôssemos libertados da destruição que sobrevirá a este mundo. Essa é sua parte. E depois, a parte do bendito Espírito Santo é aplicar tudo isso a nós. Tudo o que é necessário foi feito, mas precisa ser aplicado. Se não for recebido, se não for aplicado, não poderá fazer bem algum. E o fato estonteante, somos informados, é que a terceira pessoa da Trindade Santa e Bendita, ninguém menos que o Espírito Santo, foi enviado e veio aplicar a mim e a vocês a grande salvação realizada pelo Filho, segundo os ditames do Pai. Isso é absolutamente vital. Ele veio no dia de Pentecoste e se pôs a agir, e vem agindo daquele dia em diante. Em resumo, a atividade do Espírito Santo pode ser dividida em duas partes principais. Ele realiza uma obra regular ou normal e, graças a Deus, continua a realizá-la na igreja cristã, convencendo do pecado, convertendo, produzindo o novo nascimento e a obra e o processo de santificação. Essa é sua obra contínua e é subjetiva, pouco mais, pouco menos. No entanto, agora estou dando ênfase à grande objetividade e quero apresentar a vocês algo que espero será de grande ajuda para todo cristão fraco que talvez esteja pouco menos que apavorado ante a crítica do mundo. Consideremos a objetividade da ação do Espírito Santo. Onde a vejo? Bem, eu apresentei a vocês uma grande prova bíblica, mas a coisa não para aí. Saibam que, se eu não tivesse outra razão para crer neste evangelho, às vezes penso que o próximo ponto seria mais que suficiente para mim e, de fato, desempenhou um importante papel na minha conversão à fé cristã. Tive o privilégio de ser criado num país conhecido como a Terra dos Avivamentos. Avivamentos. Do que é que estou falando? Digo-lhes, e se vocês quiserem saber ou não que há um Espírito Santo, que existe tal pessoa, dê atenção à prova dos avivamentos e das reformas. É isso que eu chamo de obra excepcional. Ele tem sua obra comum, porém também tem sua obra excepcional, e esta sobressai na história da igreja. Quando vocês lerem a história, leiam sobre a Idade Média, quando a igreja, como eu disse, tornou-se não só institucionalizada, mas até mesmo fossilizada. Veio a ser uma coisa que é quase exatamente o oposto de tudo sobre o que nós lemos no livro de Atos. A rica, arrogante e mundana Igreja Católica Romana da Idade Média, que mantinha todo mundo por baixo, numa condição de servidão e numa trevosa noite de ignorância espiritual, com uma tirania sacerdotal até pior do que a tirania política. Que completo desespero era tudo. Contudo, veio depois a Reforma Protestante. Martinho Lutero pôde levantar-se contra aquela grande instituição e toda a sua pompa, autoridade e poder, e contra os seus 15 séculos de tradição. Ele a abalou até seus alicerces e deu-se a grande reforma. Como aconteceu? Porventura foi devido ao brilho de Martinho Lutero? Ele foi um homem muito capaz, um verdadeiro gênio, mas assim foi também John Huss. Antes dele, assim foi John Wycliffe na Inglaterra, e assim foram muitos outros. Todavia, eles não puderam fazer o que Martinho Lutero pôde. Por quê? Foi obra do Espírito Santo. Não foi homem algum, foi o Espírito Santo de Deus agindo. Nenhum homem, nenhum grupo de homens poderia jamais abalar a Igreja Católica Romana do período medieval. Mas Deus, o Espírito Santo, por meio de um só homem, pôde fazer o impossível e fez. Temos exatamente a mesma coisa no século XVIII, 200 anos após a Reforma. A Inglaterra estava na mais deplorável condição, em muitos aspectos, estava tão mal, se não pior, do que está hoje. As condições morais eram apavorantes, era como se o cristianismo tivesse chegado ao fim.
As igrejas estavam vazias, o povo escarnecia, os racionalistas, os deístas, como eram chamados, estavam negando o miraculoso e o sobrenatural, negando a existência do Espírito Santo e reduzindo o cristianismo a uma migalha de moralidade. Parecia não haver esperança, mas, subitamente, um jovem chamado George Whitefield, criado num bar em Gloucester, começou a pregar de uma maneira que chocava os ouvintes, chocava as igrejas e acabou chocando a Inglaterra. Este jovem, este rapaz, esse simples João Ninguém, digamos assim, de repente se pôs a pregar de maneira dinâmica. Posteriormente, foi seguido pelos irmãos Wesley e a face de toda a Grã-Bretanha foi transformada. Que é isso? É o Espírito Santo. Ele vive, ele é vital. Ele não é uma teoria, não é uma força, não é uma sugestão. É uma pessoa viva, a terceira pessoa da Trindade santa e bendita. E isso aconteceu em todos os outros avivamentos que ocorreram no curso da Igreja Cristã, a respeito dos quais eu poderia falar a vocês. Essa é a mensagem do cristianismo. Ela nos diz o que Deus fez, o Deus que fez todas as coisas, o Deus que não abandonou o mundo, mas continua agindo. Vocês têm fatos, vocês têm evidências, vocês têm eventos objetivos. Estes são tão reais como o ano de 55 a.C., ou seja, qual for a data em que Júlio César veio a este país pela primeira vez e o conquistou. São fatos que pertencem à verdadeira tessitura da história. Isso é intervenção de Deus. Ora, por que devemos dar atenção a isso? Vocês perguntam. Já lhes dei a resposta. É que um dia vocês serão confrontados por estes fatos, serão confrontados por Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Serão confrontados por estes eventos da história. A pergunta que a Trindade Santa e Bendita fará a cada um de nós é a seguinte: por que você chegou a este juízo final no estado em que se encontra, com o peso e a opressão dos seus pecados sobre você? Por que você veio de uma vida de inteira carnalidade, tendo vivido só para a carne, para o mundo e para o diabo, nada sabendo a nosso respeito e a respeito das gloriosas possibilidades que nós oferecemos? Por que você vem desse jeito? E talvez você tente dizer: eu não tinha o tipo de temperamento que se interessa por religião. Eu não era do tipo emocional de pessoa. Você poderia dizer mil e umas outras coisas, mas ficará calado e simplesmente lhe farão esta pergunta: que é que você diz dos fatos? Dos eventos históricos? Que diz das maravilhosas obras de Deus? Que diz do bebê deitado na manjedoura em Belém? Que diz sobre o homem na cruz? Que diz do túmulo vazio e do monte das oliveiras? Que diz você do dia de Pentecoste em Jerusalém? Que diz do edifício que se moveu em Jerusalém? Que diz de Martinho Lutero, de George Whitefield e dos Wesley? Que diz dos homens e mulheres que vivem no mesmo mundo em que você vive e que antes eram exatamente como você? Ali estão eles, observe-os, refugem com a justiça do Filho, de que foram revestidos, e brilham com mais estrelas no firmamento. Como foi que eles vieram a ser o que são? Há somente uma resposta. Eles creram nos fatos e se renderam a eles, arrependeram-se dos seus pecados, reconheceram-nos e os confessaram e creram no Senhor Jesus Cristo como o seu Salvador. Diletos ouvintes, encare os fatos da história, os fatos concernentes ao Pai, os fatos concernentes ao Filho, os fatos concernentes ao Espírito Santo e creiam.